nas nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados o seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está pra libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados o seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Nada e ninguém. Quem pode impedir o eterno? Ele luta por nós. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir? Levanto aleluia na presença do inimigo. Levanto aleluia mais alto que os ruídos. Levanto aleluia. Canções são armas para mim. Levanto aleluia.
mais alto. Cante 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 mais alto. Na presença do inimigo. Mais alto. Mais alto que os ouvidos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ouvidos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. E na tempestade sim eu vou cantar. Alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. Graça e paz, meus irmãos, muito boa noite a todos, seja muito bem-vindo, você que está aí conectados com a gente, em mais um dia de culto, mais uma live. Quero já pedir para você compartilhar, para você curtir, porque vai ser bênção para a sua vida nessa noite, amém? Que você possa aí compartilhar com seus amigos, com a sua família, porque Deus tem algo para falar com você nessa noite. Hoje nós estamos aqui, eu e a nossa irmã Lucilene, para trazer algo de Deus para a sua vida. Nós vamos compartilhar algo que aconteceu em nossas vidas. Testemunho nós temos que contar, nós temos que compartilhar. E não devemos deixar guardado somente dentro de nós, nós temos que espalhar aquilo que Deus fez em nossas vidas. E neste momento eu quero pedir para você fechar os seus olhos aí onde você está. E se você não puder, que você possa orar em pensamento, que você possa chamar a atenção de Deus para você neste momento. Nós vamos agradecer a Deus por este dia. Nós vamos pedir com que Ele fale em nossos corações. Amém? Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos, Senhor, diante da Sua presença neste momento. Pai, eu te louvo e te agradeço por cada vida, Pai, que está nos assistindo neste momento, por aqueles que vão assistir mais tarde, ó Pai. Que o Senhor possa falar com cada coração, que eles possam abrir, ó Pai, as suas mentes e os seus corações e deixar com que o Senhor faça de cada um deles a sua vontade e o seu querer. Deus Pai Todo-Poderoso, eu te apresento agora a nossa cidade, eu te apresento agora o nosso país, te apresento agora, Senhor, o nosso mundo, ó Pai. Senhor, nós estamos vivendo em um momento difícil, mas neste momento nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos agora toda doença, nós repreendemos agora, Pai, toda a confusão, tudo aquilo, Pai, que não te agrada, tudo aquilo que não vem de Ti, Jesus. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, que cada vida possa ser tocada nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço e te louvo por mais essa chance, por mais essa oportunidade de estarmos diante da Sua presença. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço. Amém. Aleluia. Hoje nós estamos aqui
como eu já disse no início, para compartilhar com os irmãos aquilo que Deus fez em nossas vidas, né? Porque cada um de nós temos um chamado. Eu disse isso no domingo, que cada um de nós temos o nosso chamado. Eu quero começar lendo com vocês. Se você puder aí abrir a sua Bíblia comigo, e se você não tiver ela em mãos, que você preste bem atenção neste primeiro versículo, para iniciarmos esse bate-papo e contar e transmitir para cada um de vocês. Se encontra em Jeremias capítulo 1 e o versículo de número 5. Jeremias capítulo 1, versículo de número 5 nos diz assim: Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta das nações. Antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de nós ou de nossos pais pensarmos em nos ter, Cristo, Ele já tinha um chamado para cada um de nós. Não é mesmo, irmã Lucilene? Amém. É isso aí. Queria cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. E que é um motivo de muita alegria a gente estar aqui nessa noite para poder falar um pouquinho do amor e do cuidado de Deus nas nossas vidas. E é isso aí, pastora. O que Deus tem para nós está se cumprindo. Só depende de nós. Exatamente. E se nós pudermos folhear mais a nossa Bíblia, nós vamos ler também Isaías 44, versículo de número 2. Diz assim: Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Não é apenas um versículo, não é apenas em um livro da Bíblia que Cristo fala que foi Ele quem nos escolheu, que foi Ele quem nos chamou. Nós temos que pensar nisso todos os dias e deixar a nossa vergonha, o nosso medo, muitas vezes de lado, para deixar com que Cristo, Ele reine em nossa vida e deixar com que Ele faça a vontade dEle para cada um de nós. Mas nós sabemos também que não é fácil, né? Sim, né? Para chegar até onde a gente já chegou, e aí no que tem pela frente para vir, tem que ter muita presença do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Muitas vezes nós temos um chamado para viver e nós não passa, às vezes até despercebido, porque somos falhos, nós somos humanos, né? E Deus tem nos chamado o tempo inteiro, mas nós sabemos também que tudo tem a sua hora, tudo tem o seu tempo, né? Exatamente. Hoje nós vamos ver aqui 2 testemunhos, um diferente do outro, mas com o mesmo propósito. Nós temos aqui a nossa irmã Lucilene, que vamos dizer que ela é mais experiente do que eu. Eu não vivi quase nada ainda. Mas pelo que nós vamos transmitir, não tem idade, não tem momento, não tem nada que impeça que Deus trabalhe em nossas vidas. Não é verdade, minha Lucilene? Sim, é isso, né? Então, algumas pessoas já me conhecem o meu testemunho de vida, sabe o que Deus fez e o que Ele ainda tem para fazer e o que Ele está fazendo na minha vida, na vida da minha família, né? Algumas pessoas já conhecem meu marido, sabe que há 4 anos atrás, 4 anos e 5 meses, ele foi um dependente químico. E qual a família em si sofreu muito, né? Meus filhos, a Larissa e o Vitor, que são a razão do meu sorriso diário, das minhas lutas constantes, que eu só tenho a agradecer a Deus pelo presente que Ele me deu, né? E a gente está aí para fazer a vontade de Deus, né? Há 4 anos e 5 meses atrás, eu passei por um momento muito difícil da minha vida, que há 7 anos meu esposo era dependente químico, e as lutas foram constantes.
foram portas fechadas, foram costas viradas, amigos que não existiam na hora do perrengue, né? Muito choro, até mesmo a família mexeu, abalou bastante a estrutura da nossa família. Mas às vezes as pessoas perguntavam por quê que eu suportava tudo aquilo, né? Por que eu suportava tudo aquilo que eu estava passando? Porque eu poderia ter jogado na rua, como muitos me disseram para fazer, que eu poderia ter abandonado tudo e seguido a minha vida. Mas isso era o que Deus queria para mim? Isso era o que Deus queria para minha família? Porque nós sabemos que o alvo principal do inimigo é a família, né? Porque a partir do momento que ele tocar na família, vai ser destruído pai, mãe, filhos, a família inteira. E não é isso que Deus quer, né? O que Ele queria na minha vida era uma mudança. Só que, como a gente sempre fala, nós achamos que quem tem problema, quem tem que mudar, é o outro. Nós sempre achamos que nós somos perfeitos. Nós não temos que mudar em nada. O problema é somente do outro, né? Mas assim, num dia, num domingo à noite, ele tinha sumido o domingo inteiro. Saiu, não voltou mais. E eu estava desesperada. Porque você ouve barulho de ambulância, você ouve sirene de polícia, você não sabe se ele estava morto, você não sabe o que tinha acontecido. É assim a vida de um esposo, de uma mãe de um dependente químico. Você nunca sabe se o telefone vai tocar trazendo uma notícia que seu marido está morto, que seu filho está morto. Aí eu peguei e me ajoelhei na minha cama, coloquei meus joelhos no chão de madrugada, num domingo, para segunda, e clamei a Deus. Falei: Senhor, eu não aguento mais. Ou o Senhor tira ele da minha vida, pode até matar, se for da sua vontade. Ou o Senhor muda. Em lágrimas, sozinha, trancada no quarto. Que eu não poderia ser fraca lá fora, porque eu tinha filhos. Eu não poderia passar isso para eles, né? E aí nesse momento Deus falou no meu coração: como que você quer que eu mude a ele? E você? Porque ao mesmo momento que ele saía para usar droga, eu ia tomar cerveja. Porque era assim que a vida funcionava ali, naquela época ali. Ah, se ele vai para um lado usar droga, eu vou tomar cerveja, vou esquecer os meus problemas, entre aspas. Porque no dia seguinte tinha 2. Tinha o problema dele, tinha dor de cabeça. E continuava tudo do mesmo jeito. Aí Deus falou no meu coração: como que você quer mudar? E você? Foi um baque, foi um soco na cara naquele momento. Eu chorei mais ainda do que eu já estava chorando. Mas eu falei para Deus assim: Senhor, a partir de agora, Ele está nas suas mãos. Faça da vida dele, da minha vida, da minha família, a sua vontade. Hoje eu quero viver o seu querer. Se for da sua vontade, o Senhor muda. O Senhor usa a vida dele para que seja testemunho vivo daquilo que o Senhor faz. A partir de hoje eu quero que ele seja exemplo. Que o Senhor usa a vida dele. E foi assim que Deus fez na minha vida. Ele chegou, ele me ligou, passou coisa assim de uns 20 minutos. O telefone tocou e ele falou assim: Lu, vem me buscar? Eu tô com medo. Eu falei para ele: não, do mesmo jeito que você foi, você vai voltar. E ele voltou. Ele voltou, mas ele não voltou para mim. Ele voltou para Jesus. Porque Deus tinha algo para a vida dele, para a minha vida. A partir daquele momento ele levou, ele foi internado. Ele fez o tratamento numa clínica evangélica. E não chegou a terminar. Porque o que ele precisava aprender, ele aprendeu. Né? E hoje, a minha família foi restaurada. Deus restaurou minha família. Hoje ele resgata almas. Como ele tem dado testemunho. Que ele resgata almas. Hoje nós não vivemos mais a nossa vida. Nós vivemos uma vida que Jesus escolheu para nós. Sei que ainda tem muito para a gente fazer pela obra do Senhor.
Mas sei que aos pouquinhos a gente está fazendo a vontade de Deus. Exatamente, mas a gente não entende a maneira que Deus quer agir em nossas vidas, né? E aí nós achamos que é loucura, que Deus nos esqueceu, que Deus não tá nem aí pra gente, que Deus não nos ama, né? E nós esquecemos do propósito, do chamado que Ele tem para cada um de nós. E que na nossa vida nada é por acaso, né? Tudo tem um propósito, né? Exatamente, exatamente. E por mais... Tem pessoas que dizem, né? Ah, eu sei do meu chamado, mas eu não quero. Deixa Né? pro outro, né? Deixa pro irmão, pro vizinho. Eu não quero, mas o irmão lá quer, né? E aí vem, infelizmente, a dor, né? Sim. Porque quando a gente tenta correr daquilo que Deus tem para nós, é mais difícil, Sim, sem dúvida. né? É muito mais difícil. Em Josué 1:9 nos diz assim: Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aí nós esquecemos deste versículo, né? E no momento de desespero, o versículo que falava ao meu coração o tempo inteiro era em Salmos, número 37, que dizia assim: Deleite-te no Senhor e te concederá os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele o fará. Então Deus falou fortemente no meu coração, que não estava mais nas minhas mãos, mas sim nas mãos dele. Bastava eu confiar. Exatamente, a gente entregar para Ele o nosso problema, a nossa dificuldade, a nossa situação, por mais difícil que seja e por mais que achamos que Ele não está nos ouvindo, né? Porque muita gente fala, ai, Deus não me ouve, Sim. né? Eu oro, clamo e Deus não me ouve. Mas aí nós esquecemos que tudo tem o seu tempo, né? É verdade. Para tudo tem o seu tempo. Às vezes, né? Sempre. Não é no nosso tempo. O ser humano não tem a paciência de esperar, né? Exatamente. E a Bíblia diz: espere com paciência no Senhor, né? Que tudo tem o tempo dele. Porque por mais que a gente... Um dia eu olhei para trás, eu tinha tudo. Eu tinha tudo em bens materiais. Mas eu não tinha a presença de Deus na minha vida. Do que adiantava? Era uma vida vazia, né? Sim. Sim, era uma vida mundana, né? Hoje eu posso não ter bens materiais, mas eu tenho a presença de Deus, que para mim é o suficiente. Que é o mais importante, É o mais né? importante. Que pode me faltar tudo, menos a presença de Deus na minha vida, sabe? E hoje, a gente passando pelo que a gente passou, a gente cria uma certa experiência, né? Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, é muito difícil, é muito doloroso. Mas hoje a gente passa pelos nossos problemas diários com a presença de Deus. Hoje nós aprendemos a esperar, que sabe que tudo no tempo dele vem. Hoje, se ele está fraco, eu tenho que dar força para ele. E assim vice-versa, né? Exatamente. Igual a Bíblia também nos diz, né? Que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola, ela destrói. E se você tivesse... metido o pé no balde, chutado o pau da barraca, como diz o ditado. Não, chega, esquece, eu não quero mais, vou viver minha vida e deixa ele para lá. Seria mais fácil. Seria mais Né? fácil. Mas e aí, meus filhos? E aí o que Deus tinha para nossas vidas? E o que Ele tem para as nossas vidas? E cadê o exemplo vivo daquilo que a gente viveu? Do verdadeiro amor e cuidado de Deus que Ele teve e tem conosco até hoje. Exatamente. Vocês não estariam vivendo tudo aquilo que vocês viveram, estão vivendo e que ainda vão viver. Porque nós não sabemos tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, né? Exatamente. Nós temos que entregar a nossa vida para Ele e deixar com que Ele conduza a nossa vida, né? E que esse testemunho de vida, a gente sabe que no mundo de hoje tem milhares de famílias que passam pelo mesmo problema, né? Sim. E aí que esse testemunho venha para criar uma esperança, que tem jeito, né?
que tem jeito. Com certeza. Se você colocar Deus na sua vida e fazer a vontade dele, tem jeito. Só depende de nós. Exatamente. Muitas famílias, muitas mães, ou até mesmo muitos pais, estão aí desesperados porque não sabem o que vão fazer, o que vai acontecer com a vida da sua filha, do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, se um dia eles vão voltar para casa ou não, né? Nós sabemos que aí pelas ruas, se a gente for nos becos, nós vamos encontrar muitas pessoas que estão precisando, né, de cada um de nós, e que esse testemunho que sirva, né, para alimentar a esperança, né, porque Deus é a nossa esperança. Sim. Né? E lá em João 16:33 diz que tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Exatamente. Ele nos encoraja, né, a Exatamente. prosseguir, a não parar diante de qualquer problema, né? Exatamente, porque a parte mais difícil Ele já fez, que foi se entregando, né, por cada um de nós, sem saber quem era eu, quem era você, quem era nós, né? A parte mais difícil Ele já fez. E nós temos que entender isso e cumprir, colocar isso na nossa cabeça e cumprir o chamado, né, que Ele tem para cada um de nós, né? Isso. Em Lucas 1:45 também diz assim: bem-aventurada que crê, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor, né? Bem-aventurada que crê. Por mais que não haja um dedinho de esperança, por esse dedinho às vezes que você tem, aquele 1% que você tem de esperança, se você depositar, né, e crer no Senhor, né, que Ele vai fazer na sua vida. Nós não sabemos o que você está passando ou o que você já passou, mas Deus sabe, né? Sim. Basta você abrir o seu coração e deixar com que Jesus faça da sua vida, da vida da sua família, o que Ele quiser. Que a vontade Né? dele prevaleça, né? Exatamente. E crer realmente todo o nosso coração, não duvidando, mas será que vai fazer? Mas será que vai acontecer? Não, eu creio, Senhor, se for da sua vontade, vai acontecer. E às vezes também não acontece por esse será, Exatamente. né? Nós colocamos uma vírgula, né? Exatamente. Deus quer que nós entregamos totalmente. Exatamente. Nos doamos mais, né? Exatamente. Não é de qualquer jeito. Para Deus tem que ser perfeito. Exatamente. E assim, continuando falando do meu testemunho, agora dia 4 de junho, agora, vai fazer 2 anos que o Zé infartou. Só que antes dele infartar, o pastor lá da clínica que ele estava, ligou para ele e falou: Zé, eu tive um sonho com você, era um fogo, pegava fogo num buraco bem fundo e você estava no meio. Aí ele falava assim: mas não fique apavorado, porque isso é bom, porque eu vi a mão de Deus te tirando deste lugar, né? Aí ele falou para mim: ô Lu, o que será que quer dizer isso, né? Porque o Zé Roberto, ele é dependente, né? Aí ele falou assim: o que será que quer dizer isso, né? Eu falei: quer dizer que Deus pode acontecer alguma coisa com você, mas que Deus vai te livrar. E assim foi, passou os 15 dias, ele infartou. E aí Deus usou outro pastor falar para ele que não tinha chegado a hora dele ainda, porque o que Deus tinha para a vida dele era muito grande. E até que quando a gente saiu do hospital, foi o pastor Diogo que foi buscar nós lá. E aí ele chegou em casa e daqui a pouquinho chegou um telefonema. O pastor falou assim: ó Zé, tô com uma bucha aqui. E a pessoa quer você, agora você vai ter que resolver. O que eu faço? Era uma internação, no dia que nós chegamos do hospital. Aí ele falou: o que eu faço? Eu falei: manda aqui. Aí ainda estava com ponto da cirurgia, tudo cateterismo que fez. E aí mandou para ele. Então, não era hora dele parar ainda, né? Exatamente. Deus ainda tinha algo para a vida dele. Exatamente. Ele não pôde levar, mas ele mandou, né? Ele fez a parte dele, o que ele Parte podia fazer dele, naquele momento, naquele né? momento. E é assim, Exatamente. a gente pode estar remendado,
Deus quer usar, né? Ele não está esperando pessoas perfeitas. Ele procura as imperfeitas, né? Exatamente. Até porque ninguém, né? Nós não somos perfeitos, né? Nós temos que procurar a perfeição todos os dias, ser melhores todos os dias, mas que nós vamos ser 100% perfeitos, aqueles que não erram, aqueles que não falham, aqueles que não pecam. É impossível. É impossível, né? Nós temos aqui o testemunho da irmã Lu, né? Que seu esposo era um dependente químico. A minha história é totalmente diferente, mas com o mesmo propósito, né? Deus trabalha de formas diferentes com cada um de nós. Eu cresci na igreja. Eu comecei a frequentar a igreja aos 8 anos de idade, né? Uma criança. E ali Deus pôde fazer, né, grandes coisas na minha vida. E aí, irmã Lu, eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. Na escola em que eu estudava, tinha aula de ensino religioso às quarta-feiras. Eu lembro até hoje, até a data que era, né? Era às quarta-feiras. E eu participava todos os domingos da escola bíblica. Nós tínhamos a nossa revistinha e todo domingo a gente aprendia uma lição. E essa lição que eu aprendia no domingo, eu ensinava as crianças da minha sala, com uma criança de 10 anos, ensinando outras crianças de 10 anos, aquilo que tinha aprendido na escola dominical. A professora saía até da sala e deixava com que eu ministrasse ali. Eu lembro até hoje, dia de prova, é uma memória que a gente nunca esquece. Nunca esquece. Dia de prova, eu lembro que estavam todos ajoelhados, pedindo para Deus ajudar na hora da prova. Lembro que a diretora chegou assim e olhou e falou assim: o que está acontecendo? Né? Porque era algo inédito, né? E por incrível que pareça, Deus já estava me preparando, né, para tudo o que eu estivesse vivendo hoje. Hoje eu entendo o propósito de Deus. Uma criança de 10 anos ensinando outras crianças de 10 anos seria loucura, né? Sim, né? Exatamente, seria loucura. Mas nós não entendemos o propósito de Deus. Mas eu mal imaginava que 15 anos depois, mais de 15 anos depois, acho que não chega a 15 anos não, eu passaria por uma depressão. Imagina, uma adolescente, uma jovem de 20 anos, aquela que cresceu na igreja, passaria por uma depressão. Seria também algo inexplicável, né? Porque aquela criança que cresceu na igreja tinha tudo, de repente, né? E no mundo hoje em que nós estamos vivendo, no meio de tanta pandemia, tantas pessoas pensando em desistir, pensando em parar, pessoas tentando tirar sua própria vida devido à depressão, né? Eu não sei se você que está me assistindo, às vezes você já teve, você está passando por isso, se tem alguém da sua família ou amigos que estão passando por isso, que também esse testemunho sirva para você ajudar alguém e que sirva para ajudar você também.
eu achava que eu nunca ia sair da depressão. Eu fiquei aproximadamente um mês que eu ficava do meu quarto para o sofá. Do sofá para o meu quarto, na televisão. E era assim, mais ou menos um mês. Em que eu nem ajudava a minha mãe no serviço de casa. Eu precisei me afastar do meu trabalho, porque eu não tinha forças mais. Não tinha. Precisei passar por uma terapia com psicóloga. Tive que passar com uma psiquiatra para ela me passar um medicamento. Eu tive que tomar um medicamento. Mas desde que eu comecei a tomar o primeiro comprimido, eu disse que não seria para sempre. E eu falava que eu não precisava daquilo, porque Deus estava comigo, mas que eu precisaria tomar naquele momento, porque era uma fase em que eu tinha que passar, né? Muitas vezes nós queremos pular as fases, né? Pular os processos. Eu tive que passar por este processo. Foi um processo que eu amadureci, que eu cresci, e que Deus pôde fazer grandes coisas na minha vida. Hoje, eu não tomo mais. Se eu tomei 2 meses, foi muito. Se foram 2 meses, foram muito. Porque eu declarei que não seria para sempre. Que eu acreditei que Deus estava comigo. Por mais que fosse um momento difícil. Eu poderia achar, não, Deus me esqueceu, eu estou passando por isso. Porque Ele me esqueceu, porque Ele não me ama, eu vou me matar. Muitas vidas estão pensando assim hoje. Quantas famílias, pais de família, mãe de família, que perdeu seu emprego, não sabe o que fazer, está aí desesperado porque tem a sua família e comete uma loucura. Mas nós temos que acreditar, que confiar. Porque o que tem em comum nesses 2 testemunhos, né? É isso, nós temos a nossa confiança. Sim, porque se nós somos o testemunho vivo do que Deus faz, né, do que Deus fez, e Ele é o mesmo. O ontem, o hoje, o amanhã, Ele será o mesmo, né? Então, se Ele fez nas nossas vidas, Ele vai fazer na sua, na do teu vizinho, da do teu filho, do teu conhecido. Ele vai fazer, porque Ele é o Deus. Ele, sem nós, Ele é Deus. E nós, sem Ele, quem somos? Exatamente, nós não somos nada, né? Nada. Né? Somos dependentes, estamos aí, né? Somos fracos. Exatamente. Então é que eu fiz. Hoje em dia não pode, né? O abraço. Esse Hoje momento está meio tá podendo. proibido o abraço. Mas uma palavra, né? Muitas das vezes você chega em casa e fala, poxa, por que eu deixei passar aquela oportunidade? Para mim aquela pessoa estava precisando de um abraço, estava precisando de uma palavra, né? E muitas das vezes a gente volta para casa com essa palavra que Deus mandou a gente entregar. Exatamente. Hoje nós temos em nossas mãos um aliado. Muitas pessoas usam o celular, a rede social, para coisas que não convêm. Mas se nós sabemos usar, nós temos um grande aliado, que é o nosso celular. Você pode mandar mensagem para a pessoa que está lá do outro lado do mundo, se você quiser. Se você souber que ela está precisando de ajuda, uma mensagem. Sim, nós que estamos assim, que postamos, que falamos do amor de Deus. Muitas das vezes a gente entra no Facebook, chega uma mensagem pelo Messenger, uma pessoa te pedindo uma oração, sem mesmo te conhecer pessoalmente. Exatamente. Né? E aí a gente fala o quão Deus é grande. Por que essa pessoa foi pedir para você? Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falar assim, Luslene, ora por mim, ora pela minha família, porque eu sei que Deus vai te ouvir. Não é assim. Ou tipo assim, você tem mais fé que eu? Não. Deus vai te ouvir de qualquer jeito.
Abra seu Exatamente. coração, se entrega verdadeiramente para Deus. Exatamente. Eu costumo dizer que Deus não tem secretária. Então você tem uma ligação direta com Ele, direta. Você pode pedir o que você quiser, né? Lógico. Porque Ele vai te ouvir. Eu sempre digo, né, nos nossos cultos, para que na oração eu peço para que você chame a atenção de Deus. Muitas vezes não acontece nada porque Ele quer a sua atitude, né? Ele quer uma atitude. Ele quer que você chame a atenção dele, né? Porque no momento certo e na hora certa, Ele vai fazer. E Né? não fazer as coisas por obrigação, né? Exatamente. Eu vou na igreja hoje porque ó, se eu não for, escuta depois o pastor. Isso, se eu não for, você vai achar ruim comigo? Hoje tem que orar, não orei ainda, ai meu Deus. Ai, Senhor, obrigado por mais um dia, amém, tchau. É Exatamente. aquela obrigação. Exatamente. Isso não é obrigação, isso é um hábito. Exatamente. Que você tem que tirar diariamente para sua conversa, com sua intimidade com Deus, né? Exatamente. Agradecer pelo dia. Oh, meu Deus, do jeito que o mundo tá, você ter sua caminha, sua casinha para voltar, seu alimento na mesa. É para dar Exatamente. glória e graças a Deus todos os dias. Com certeza. Nós estamos no frio, né? Entramos no inverno. Quantas vidas, né? Quantas famílias estão aí sem ter uma coberta, uma blusa de frio. E eu e você, nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus por tudo que nós temos, né? Agora, nesse momento aqui, está chuviscando. E quantas pessoas estão aí tomando chuva, ainda no frio, Sim, às vezes até com crianças, exatamente. né? Famílias que têm até crianças porque não tem para onde correr. Você vê na rede social, eu não tenho cama, eu não tenho colchão, eu não tenho coberta, eu não tenho roupa de frio. E a gente queria, o desejo do nosso coração é ajudar todos, mas a gente é muito pequeno. Exatamente. Mas se cada um fazer a sua parte, Com certeza. ameniza. Fica Só mais depende fácil. de nós. Com certeza. Se eu fizer um pouquinho, você fizer um pouquinho, você fizer um pouquinho, né? Vai eliminando os problemas, né? Nós temos que lembrar de fazer a nossa parte. Então hoje eu sou tão grata a Deus por essa fase que eu passei. Não foi fácil. Depressão não é fácil. Só quem passou, quem está passando, sabe o que é isso, né? E às vezes é mais fácil julgar. Nossa, mas Depressão é frescura, né? É falta do que fazer. fulano de tal tá com depressão. Imagina. Depressão é doença de rico. Exatamente. Aquela criança que cresceu na igreja, virou uma adolescente, está com depressão. Ah, para. Você acha que tem idade para ter depressão? Exatamente, exatamente. Somos julgados o tempo inteiro, né? Mas às vezes a depressão, né? Às vezes muitas pessoas passam. Às vezes é um teste mesmo que Deus faz com todos nós, né? A família da irmã Lucilene, o teste, né? Foi dificuldade das drogas e bebida e tudo mais. Mas às vezes na sua família não é isso. Para tirá-la da minha casa, assim, um exemplo também. Eu tenho a Larissa, que tem 25, e o Vitor, que tem 20. Eles tinham todos os como se diz, os motivos do mundo para fazer coisa errada. Eles viviam num ambiente assim. Só que eu nunca deixei que eles deixassem de acreditar que um dia isso tudo ia acabar. Que Deus ia mudar a nossa história. Sabe? Porque eles sofreram também. Os amiguinhos, as mães dos amiguinhos, às vezes não deixavam em casa, porque, nossa, o pai dele é um viciado. Então a gente sofreu isso. O namorado não podia namorar, porque, nossa, sabe quem que é o pai dela? O pai dela é fulano. E Deus enviou uma pessoa tão abençoada na minha vida, e na vida da Larissa, que foi o Adriano, que hoje é o marido dela, que corria com a gente para todos os lados para ajudar, né? Era nas visitas, buscar nos lugares que ele estava. Então ele estava ali presente. Olha como Deus é maravilhoso, porque o marido da Larissa também foi um ex-dependente químico.
né? Ele também foi. Então ele veio no momento certo para ajudar a gente a passar por isso. Por isso que às vezes eu cobro deles, vão para a igreja, vão fazer tal coisa, não é assim. E eles me respeitam, sabe? Porque hoje, graças a Deus, ela casou, foi direto para a casinha delas, que eles construíram. Os dois estão bem, graças a Deus. O Vitor, para a honra e glória do Senhor, ficou desempregado, pediu no mesmo dia, veio aqui na igreja, fez o propósito dele na oferta, pediu para Deus um serviço, no mesmo dia ele teve 2 serviços, pode até escolher. Hoje faz faculdade de psicologia, porque eu sei que através disso ele pode ajudar muitas pessoas, porque ele passou por isso. Com certeza. Então, às vezes não, tenho certeza que Deus nos dá a luta para a gente saber até que ponto a gente vai aguentar. E se a gente vai continuar firme na presença dele. E eu tive fé. Eu coloquei tudo nas mãos dele e ele fez. Exatamente. Né? Eu quero dizer para você ter coragem, para você ter fé, né? Que esse momento que nós estamos passando vai passar, que tudo vai acabar, que o que você está passando vai acabar. Como eu já disse, nós não sabemos o que você passa. Somente você e Deus pode, né, saber o que vocês estão passando, né? Em Jeremias 29:11 diz assim: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu tinha todos os motivos para achar que a depressão ia acabar com a minha vida, mas Deus tem os planos de paz e não de mal. Tá, pastora, mas você passou por depressão e tal. Mas isso foi um propósito de Deus. Através da depressão, eu pude viver muitas coisas, né? Casei, agora tenho um pacotinho aqui. São coisas que nós temos que passar para que outras venham chegar, para que coisas boas venham chegar. E basta confiar e acreditar, porque Deus, Ele tem além dos nossos planos, dos nossos projetos. Eu acredito que eu me lembrei de uma imagem agora. Você que fica muito na rede social, você pode até ter visto a imagem de uma menininha com um ursinho. E uma imagem que representava Jesus, e atrás dele tinha um urso enorme. E ele pedia com que ela entregasse aquele ursinho. Mas ela não queria, porque era o único ursinho que ela tinha. Mas aí nós não sabemos os projetos de Deus, né? Ele tinha um urso gigante para entregar para ela, mas ela não acreditou que os projetos dele, o propósito dele fosse maior do que o dela, né? Amém. É isso aí. E eu, aqui em Apocalipse 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então, que nós venhamos convidar Jesus, né, a entrar nas nossas vidas, a entrar no nosso coração. Que a gente sabe que o inimigo chega chutando, arrebentando a porta e entrando. Não pede licença. Exatamente. Mas com Jesus é diferente. Ele precisa ser convidado para entrar nos nossos corações, entrar na nossa vida. Ele é educado, né? Exatamente. Ele não é um bandido que chega, né, para querendo roubar tudo que você tem. E ele só permanece se você fazer o convite para ele. Exatamente. Insistir: Senhor, fica comigo. Senão ele vai embora. Exatamente. Né? Como que você trata um convidado na sua casa? Tem Exatamente. que dar o seu melhor. E com certeza. Jesus não é diferente. Com Então certeza. que isso venha ficar nessa palavra, nesta noite, né? Que Deus venha falar aos nossos corações, que a gente venha abrir nossos corações e convidar Ele para entrar, para cear conosco na nossa mesa, né? Esse é o nosso convite. É o convite que Jesus faz para a sua vida, você que está afastado da presença do Senhor. Nunca é tarde. Então convide Jesus para que Ele venha fazer morada no seu coração e na sua vida. Exatamente.
pedimos uma direção de Deus, né? E cada um de nós temos um testemunho lindo para contar, né? E foi por que não contar o nosso testemunho, 2 testemunhos diferentes. Acredito que nós ainda temos mais testemunhos. Ah, sem dúvida. Se nós fosse contar tudo num dia só, ixi, Não nós ia daria. virar a noite, né? Para contar tudo aquilo que Deus fez em nossas vidas. E não para por aqui, né? Deus tem muito mais. Ele o tem melhor muito dele ainda mais. está por vir. Com certeza, com certeza. E nós achamos que devido a esse momento de pandemia, dessa doença que parece que nunca vai acabar, mas será que você já parou para pensar que isso é um motivo para você se chegar mais perto dele, Sim. né? Nós acreditamos que logo nós vamos estar juntos novamente. Nós temos fé que logo tudo isso vai acabar. Mas enquanto isso não acontece, que nós possamos fazer a nossa parte, né? Na nossa casa, se nós não podemos dar um abraço, como foi dito, nós podemos mandar uma mensagem: olha, Jesus te ama. Esses dias eu mandei uma mensagem para uma pessoa especial, que ela é lá da nossa célula, que ela falou assim: nossa, irmã Lu, eu fiquei tão feliz. Eu falei: você é tão especial, tanto para mim como para Jesus, que você nunca esqueça disso. E ela falou: você não sabe o quanto foi importante eu ouvir isso, o quanto eu estou feliz. Exatamente, isso muda a vida das pessoas, né? Eu já cheguei a fazer bilhetinho escrito Jesus te ama, né? E colocar nas caixinhas de correio dos meus vizinhos. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. E hoje, cada uma de nós temos a nossa responsabilidade com Deus, né? Nós temos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Sabemos que não é fácil. Queria saber como é dirigir uma célula. É bênção, né? É bênção. Você recebeu uma mensagem lá assim: quando vai voltar? A gente está sentindo falta, as crianças estão perguntando, sabe? É muito gratificante. E nesse momento que a gente está passando, que a gente não deixa apagar essa chama, né? A gente mandar aquela mensagem: como você tá? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa, né? E hoje, a gente que está na frente de um trabalho, a gente passar por esse testemunho de vida, se a gente pegar uma pessoa assim, se chegar até a gente vai saber como conduzir. E hoje, uma pessoa da minha célula, que também tem problema com dependência, falou que hoje a gente é espelho para eles. Porque se nós conseguimos, ele também vai conseguir, né? Às vezes um dependente químico precisa de uma conversa. Não precisa mais ser apontado, né? E Exatamente. é difícil. Aí, às vezes, chega um telefonema e fala: meu marido ou meu filho não quer se internar, mas ele quer conversar. E a gente tem que estar disposto a isso. A gente tem que estar preparado. Com certeza. E isso que Deus vem nos capacitando todos os dias, né? Com certeza. Cada vez mais. E a gente está aí para isso. Fácil não é, né? Não, mas nunca. Vontade de desistir dá? Várias. Dá, com certeza. Né? Porque nada é fácil, né? Mas a luta é grande, mas a vitória é maior, É né? maior ainda. Sem a batalha, sem a guerra, sem a luta, não tem vitória. É impossível ganhar. Às vezes você né? fala assim: parece que quando eu estava no mundo, as coisas vinham mais fáceis. Realmente. O inimigo te dá Exatamente. coisas mais fáceis. Mas ele toma Até com mais né? facilidade. Que vem fácil, vai fácil. Vai fácil. Né? É tão bom a gente ver, olhar para trás e ver tudo que passamos e enxergar onde nós estamos hoje e dizer: valeu a pena. Sim, valeu Né? a pena cada lágrima, cada choro, cada joelho no chão. Exatamente. Né? Porque o que Deus fez e o que Ele tem para fazer ainda é muito grande. Muito grande. Foram anos de desespero, De aprendizado. e é aprendizado junto ainda, que é a melhor coisa. E muitas né? vezes você fala: será que Deus existe? Você chega a questionar Deus. Sim, com certeza. Né? Porque se ele existisse, Ele não deixaria eu passar por isso. E é o que a maioria pensa, né? É o que a maioria pensa. Quem te garante que Deus está te ouvindo? Quem te garante que Deus está te vendo?
Você ouve muito isso, né? Que Deus é esse que você serve, que deixa você passar por isso? E até porque pessoas para te apontar, para dizer que não vai dar certo, não vale nada, é o que mais tem. Que nós possamos hoje refletir nisso e começar a ser uma daquelas pessoas que estende a mão para outra, né? Que ajuda, não importa a circunstância, mas que está ali pronto para ajudar e não apontar. Ser uma pessoa diferente, né? Qual foi o momento assim que você pensou, não vai dar certo, Deus me esqueceu, esquece, já era, acabou? Diante das lutas assim diárias, muitas das vezes ele chegava a tirar as coisas de dentro de casa para vender. Ele chegou a vender aliança para ver como que a coisa é bem complicada, né? Deu vontade. Chega, não aguento mais. Aí chegava a Larissa e falou assim para mim assim: ô mãe, mas e se você largar dele e ele virar morador de rua, mãe? Nossa, você vê um filho falando aquilo? Mãe, a gente precisa ajudar ele, sabe? Aquilo, falava, não é por acaso, Deus, não é. O que o Senhor quer de mim? Falava para Deus, o que o Senhor quer de mim? Até que ponto eu vou conseguir, Senhor? Me dá força. Aí vinha uma força sobrenatural. Vamos tentar de novo. Porque o dependente químico, ele é muito manipulador, né? Ele fala, vou parar, eu consigo ir assim, eu consigo sozinho, eu não preciso de ninguém, eu já parei. Quando você dá uma brecha, ele faz de novo. Até diz, eu vou mudar, já mudei, já parei. Não quero mais. Chega. Exatamente. Chega, eu não quero mais. Chega pra mim, agora já consegui, não quero. Quando é daqui meia hora. Acostuma, né, a viver daquela maneira, né? É a mentira, né? A mentira conduz ele, exatamente. Né? E eles acabam manipulando a gente, né? Nós sabemos que a luta, né, não é fácil, a batalha é difícil, mas nós sabemos que aquele que está em nós é maior, né? As pessoas perguntavam para mim, mas como você consegue? Para de ser tonta. Como que você consegue? Gente, é uma coisa inexplicável, é só Deus. Hoje eu falo, é Deus, é Deus, é Deus. Às vezes Ele nos permite passar por essas provações para provar nossa fé. Exatamente. Até que ponto nós somos fiel a Ele, né? Até que ponto a gente está firme na presença Exatamente. dEle. Quantas famílias foram destruídas porque alguém não aguentou, né? A esposa ou o esposo não aguentou e chutou tudo e esquece, né? Para você ter uma ideia, tinha dia que ele ficava a noite inteira usando droga, um dia, uma noite, né? E um dia, uma noite gastava R$1.500, né? De droga. Meu Deus. Né? É muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Era celulares, era tênis, era tudo essas coisas, né? E aí eu ficava a noite inteira acordada. Só que no outro dia eu tinha que trabalhar. O que ele fazia? Ó, como é manipulador. Ele levantava, ele colocava o uniforme, ele saía antes de mim. A hora que ele via que eu ia trabalhar, ele voltava e dormia. Meu Deus. Aí muitas vezes fui chamado no trabalho dele, né? E graças a Deus o pessoal foi gente boa para ele, para nós, para nossa família, porque entendia, né? Ó, dá um jeito, vê o que você pode fazer. Ele é uma pessoa boa, ele sempre teve o coração bom. Muitas das vezes assim chovendo, chegava em casa sem blusa de frio porque tinha dado a blusa para outro. Então, era uma pessoa boa. Então, isso a gente não deixava passar. E deixava ele... jogava na rua como mandavam jogar. Porque a gente sabia que Deus tinha um propósito para nossas vidas. Muitas das vezes nós não entendia o que Deus queria. Mas no fundo, eu falei, Senhor, o Senhor tem que ter um propósito. Não é à toa passar por tudo isso, Exatamente. Né? E o segredo é não desistir. Nunca, jamais. Por mais difícil que seja, não desistir é o segredo. O segredo é esse. Ter fé e não desistir. Ser perseverante. Exatamente. Como a gente já leu aqui vários versículos, né?
Vou repetir Josué 1:9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Né? A Bíblia inteira ele nos encoraja. Exatamente. Né? Ele não diz que vai ser fácil. Exatamente. Mas ele diz, eu estou contigo. Exatamente. E com a graça de Deus, hoje nós temos as nossas vidas transformada para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Você Cristo. tem a sua família transformada, a sua família, né, unida, né? Sim, graças a Deus. No meu caso, liberta da depressão, nunca mais tive, nunca mais precisei tomar remédio, sempre confiando no Senhor. É isso aí. É isso que a gente tem confiança. Crer. Exatamente. Irmãos, que esses testemunhos que foram contados aqui nessa noite, que eles possam trazer esperança para você, esperança para sua casa, esperança para sua família, para alguém que você conhece que está passando por algo parecido, que você possa ficar com essa palavra no seu coração, com esses versículos no seu coração, que nós cremos. Assim como a vitória chegou para nossas vidas, ela vai chegar para você também, para sua casa. Por mais que esteja difícil a sua situação, não desista, não pare, continue. Porque Deus tem grandes coisas para sua casa, para sua família, para sua vida. Então não desista. Neste momento eu quero orar por você. Você que deseja uma oração, você feche os seus olhos, você apresente ao Senhor aquilo que está no seu coração, que você possa pedir para Ele tirar de você, te limpar, tirar tudo aquilo que não agrada a Ele neste momento. Porque como já foi dito, Ele quer que você chame a atenção dEle para a sua vida. Ele quer que você chame a atenção dEle, porque Ele está pronto para te ouvir. E antes de eu fazer essa oração, eu quero pedir para nossa irmã Lucilene deixar uma palavra, uma mensagem para cada um que está nos assistindo neste momento, e para aqueles também que às vezes não conseguiu assistir agora, mas vai assistir daqui a pouco, vai assistir já já, amanhã, mas que vai estar assistindo. Amém. O que eu queria deixar para os irmãos nessa noite é que nunca desista dos seus sonhos, nunca desista dos seus objetivos, mas que sempre peça a direção de Deus para tudo que você for fazer na sua vida. E que nunca deixe que ninguém chegue para você e fale que você não pode, que você não consegue, porque o único que pode fazer isso é Jesus. E Ele te quer um vencedor. Se alguém chegar e falar, você não tem jeito, não acredite, irmãos. Não deixe ninguém acabar com teus sonhos. Acredite, porque Deus tem uma história para você. Como o nosso pastor já disse, é apenas uma vírgula que vai continuar a escrever a sua história. Tenha fé, seja perseverante nas coisas da sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele o fará. Tenha fé, irmãos. É o que eu deixo nessa noite no coração de vocês. Que vocês nunca desistam. E que Deus tem saudade de vocês. Amém? Algumas pessoas que estão nos assistindo já escreveram aqui nos comentários na nossa página aqui. O Rogério, o Renato, a Helenice e todas as outras pessoas que estão aí, né, desejando, precisando de uma oração. Nós apresentamos cada vida neste momento. Eu queria fazer um pedido especial aqui Amém. nessa noite, para que a senhora esteja orando. Amém. É que ontem, uma pessoa por qual a gente teve orado muito, Sim. o Laureano, a gente até se emociona de falar, Sim. mas a gente orou e a gente pediu para que Deus fizesse dele a vontade dele, né? Exatamente. Que a vontade de Deus prevalecesse. A gente Sim. orava por saúde, mas Deus quis ele perto dele, né? Exatamente. E que Deus venha confortar a
esposa dele, Sim, os o familiares, filho, né? o filhinho, Pequeno, né? sim. Os amigos, né? Que Deus venha acalmar o coração deles, porque nós cremos que agora ele repousa nos braços do Senhor. Sim, às vezes esse acontecido seja um propósito Sim, para aqueles que estavam, né, ao seu redor, sim, né? sim, a gente crê nisso, né? Sim, e o único que pode confortar agora, né, é Deus, É né? Deus. Ele deixou um legado e que o legado dele venha a ser cumprido. Com certeza. Nós vamos orar também para a cidade de Pernambuco, o pastor Ronaldo, sua família, e para todas aquelas famílias que estão enlutadas, né, que também perderam o seu ente querido, amigo, né, nessa semana, no dia de hoje, no dia de ontem, né? Eu gostaria de pedir para que você dirigisse essa oração. Vamos Amém? orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai querido, nós colocamos esses pedidos de orações nas suas mãos nessa noite. Pai, nós não sabemos como seus filhos se encontram, Senhor, mas o Senhor sabe, Pai. Pai, que o Senhor venha trabalhar na vida deles. Pai querido, venha acalmar o coração, Senhor Jesus. Venha, papai, suprir todas as necessidades da vida dos teus filhos, ó Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor é um Deus que tudo pode, um Deus que restaura. Pai, que o Senhor entre nos lares dessas famílias, ó Senhor. Que o Senhor venha, papai querido, restaurar famílias, restaurar vidas, ó Senhor. Visita os hospitais nessa noite, papai. Visita cada leito, leva a cura àqueles que necessitam, ó Senhor. Cura nosso país, ó Senhor, a nossa terra, Senhor. Cura os corações, papai querido, que sangram nesta noite. Curam as doenças, ó Senhor. Papai querido, abençoa a nossa noite. Abençoa as nossas famílias, nossos filhos, ó Senhor. Derrama das tuas bênçãos sobre nossas vidas, sobre a vida dos teus filhos que se encontram, papai querido, nesta noite, ouvindo um pouquinho da tua palavra, ó Deus. Pai, visita aqueles que necessitam, Senhor Jesus. Papai, as famílias enlutadas, que o Senhor venha dar paz ao coração, Senhor Jesus. Acalenta, papai querido, em teus braços, ó Pai, os teus filhos que clamam pela tua misericórdia nessa noite. Pai, visita os lares e abençoa, papai, cada um de nós, cada um dos teus filhos. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Foi um prazer, querido, estar aqui transmitindo algo de Deus para a sua vida. Já quero deixar um convite para você que domingo, às 18 horas da tarde, nós estaremos aqui para falar, né, algo de Deus para a sua vida, né? Nosso culto, domingo, às 18 horas, que você não venha perder, porque Deus, Ele quer falar com você, né, que você possa... Você que não compartilhou ainda essa live, ainda dá tempo, né? Compartilhe aí para as pessoas que você acha que precisa, que você sabe que precisa